Em Gênesis 40, aconteceu o quê? Depois desses assuntos, o que serve a bebida do rei desse sitiado? No último episódio, eu falei que eu ia verificar a possibilidade de sitiado ser cercado, porque sitiado é quando uma terra entra em estado de sítio. Por exemplo, tem um país tentando invadir o outro. E eu comecei a ver que o sentido geográfico de ser cercado faria sentido, mas na raiz da palavra sitiado nós também temos a que é Mitzraim. Só que nós temos a base da palavra que é opressor, que é Xar, que é a raiz da palavra opressão. Então não é apenas um lugar cercado, é de fato cercado, mas tem uma raiz ali de opressão. Então por isso que eu vou manter sitiado, né, no episódio anterior eu falei, né, vou ver se dá pra gente trocar isso aqui para cercado, porque é uma palavra mais fácil, né, de melhor assimilação, mas na verdade é sitiado mesmo, porque é no sentido de estado de sítio, que é quando cerca e o inimigo está cercando a cidade, né. Poderia ser cercado também, mas aí cercado teria ficado de uma forma muito cerquinha, sabe, não daria esse teor a mais. Então e é interessante nós mantermos sitiado, porque quando você está sitiado, você precisa de salvação. Então pode parecer que é um pequeno detalhe, mas quando você para realmente pensar por que que é sitiado e não cercado, a gente liga a várias outras coisas, né, que um uma cidade ou uma nação em estado de sítio, ela precisa de salvação, ela precisa do salvação. Então eu não quis tirar essa conexão, então eu vou manter sitiado mesmo, porque é no contexto de estado de sítio. E o que essa então vamos lá, continuar. Aconteceu que, depois desses assuntos, o que serve a bebida do rei desse sitiado e o que assa pão ofenderam o dono deles, o rei desse sitiado. Lembrando que eu quis manter a literalidade de servir a bebida e assar pão, porque tem uma diferença entre copeiro deixa a coisa muito em aberto e padeiro também deixa a coisa muito em aberto, porque existe várias responsabilidades de um padeiro e copeiro também é uma coisa que ficou muito à mercê de quem lida com aquela profissão. Se eu deixo de uma forma literal, não. É importante lembrar que a função dele era servir a bebida e a do outro assar o pão. Então, a coisa fica em foco, sabe? Então vamos lá. O Casagrande esquentou o nariz contra os dois castrados dele. Lembrando que esquentou o nariz ficou irado, coisa assim, né? Tem muito uma ligação do nariz com esquentar o nariz e a ira. Eu não quis perder a literalidade, mas dá para entender. Castrados, lembrando que nas outras traduções provavelmente vai estar capitães, mas a base é castrado, que eu expliquei que talvez para que tenha uma dedicação maior ao rei, ao Casagrande, os grandes líderes dele seriam castrados. Isso também faz uma ligação, né, ao Novo Testamento, que Paulo fala: se você não está casado, não se case, né, tenha uma vida diante do salvação. Então, é uma forma de negar a carne. Só que no Novo Testamento a gente nega de uma forma no dia a dia, né, por exemplo, eu não vou sair e me castrar. Eu acordo todo dia falando assim: "Não, eu vou servir o espírito e a carne, ao invés da carne". Então, para quem busca ele de todo o coração, a gente meio que se castra todo dia de manhã, espiritualmente, a gente busca se castrar para ter um propósito. Mas isso é um pensamento. É o que Paulo diz também, né, se você conseguir fazer isso. Então são vai achar que não veja extremidade nisso, tá. Ele é claro quando ele diz que é para quem conseguir. Castrar no sentido espiritual, né. Contra o líder dos que servem a bebida e contra o líder dos que assam pão. Então, o Casagrande ficou bravo contra o líder dos que servem a bebida e contra o líder dos que assam pão. Então, aqui sendo usado o castrado e aqui líder, dá para ver que o líder deles eram homens castrados.
Ele colocou eles sob vigilância na casa do líder dos executadores, na fortaleza. O lugar onde o salvação adicionará estava preso. Esse sob vigilância aqui também. E tem muitos lugares que vai estar como guarda, mas eu não gosto da palavra guarda porque ela deixa muito em aberto. Então, onde estiver aquela palavra de guardar, no sentido de prestar atenção, e não apenas de, por exemplo, guardar num armário, eu coloquei sob vigilância. Porque a raiz da palavra, ela nitidamente demonstra que há uma atitude ativa e não uma atitude passiva. Você colocar no seu armário é uma atitude passiva. Você estar atento àquilo é uma atitude ativa. São duas formas de guardar diferentes. E para que não tenha a, o erro no entendimento, eu fiz questão de impor que é algo ativo. Então, vigilância, dar atenção. Então, vai ser nesses contextos. Quando for quando sempre que for vigilância, prestar atenção, dar atenção, é guardar, só que no sentido ativo e não no sentido passivo, que a palavra guardar subentende-se no português nosso do dia a dia. Na fortaleza, o lugar onde o salvação adicionará estava preso. Então aqui, ó, olha que interessante. Ele está numa fortaleza, dentro de um lugar que se chama sitiado. Então você está dentro de um círculo que fica dentro de um círculo, né? Então é uma cerca em volta de uma cerca. Então é uma... O lugar onde o salvação adicionará estava preso. Então ele ficou. O líder dos executadores encarregou o salvação adicionará para junto deles. E ele dava assistência a eles. Eles ficaram dias em vigilância. Em muitas traduções, esse dava assistência vai estar como servir. Eu vou até confirmar aqui. Aqui tá, nos outros está servir. Mas o problema de usar o servir é que vai confundir muito com aquela outra palavra que eu uso no sentido de fazer serviço escravo. E aqui ele simplesmente ajudava eles. São duas palavras que eu percebi essa diferença no hebraico. Uma é servir no sentido de, por exemplo, um garçom serve uma pessoa, e outra é servir no sentido de tipo escravidão. Então, eu acho incoerente eu usar o mesmo verbo para coisas que são nitidamente muito diferentes. Então, quando eu for dava assistência ou ajudava, coisa assim, é o servir no sentido de que um garçom faz. Quando for a palavra servir ou escravo, é no sentido de labuta no campo. Eles ficaram dias em vigilância. Aqui, ó. Isso aqui é outra vez, daquela palavrinha que eu estava aqui, né? Aqui seria ficaram dias na guarda, mas não, vigilância. Os dois sonharam, cada homem o sonho dele numa noite só. Cada homem conforme a explicação do sonho dele. O que serve a bebida e o que assa pão do rei desse sitiado. Que, que estavam presos na fortaleza. O salvação adicionará entrou até eles pela manhã e viu eles. E veja, eles estavam com aparência ruim. Ele perguntou aos castrados do Casa Grande, que estavam com ele sob vigilância na casa do dono dele. Aqui tá vendo? Dono, então o salvação adicionará era escravo aqui. Por que a aparência de vocês está ruim hoje? Aqui nas tradicionais eu acho que vai estar porque vocês estão abatidos hoje. Deixa eu confirmar aqui. Aqui não, em uma tá triste, na outra triste também. Tá. Menos mal. Mas assim, estar abatido, estar para baixo não significa que você tá triste também. Tem outra palavra que é usada para triste e não é a mesma que seria usada aqui para estar abatido. Então eu gosto de fazer essa diferença porque é para manter uma especificidade, precisão, manter a precisão. Eles disseram para ele: Nós sonhamos um sonho e não tem ninguém para fazer a explicação dele. O Salvação adicionará disse para eles: Não pertencem ao Salvador as explicações? Contem para mim, por favor. Até que aqui eu falei, né, que para ele ter falado isso, não pertencem ao Salvador as explicações, esses homens provavelmente sabiam que ele tinha algum tipo de proximidade ao Salvador. Porque, obviamente, ele não estaria falando que ele é o Salvador.
Então esses homens provavelmente sabiam que ele tem isso, porque para ele chegar para líderes, líderes castrados inclusive, e falar isso, né, tamanho é o teor dele falar uma coisa dessa para eles, né. Ele não está falando com qualquer um aqui. Então provavelmente eles conheciam, sabiam até certo ponto da fama do salvação adicionará. Então aqui o salvação adicionará não está falando que ele é o Salvador, mas esses homens provavelmente sabem que ele tem uma proximidade ao Salvador, ou que ele tem um Salvador no coração, ou algo assim. Então esse aqui é um versículo que quando você lê se você não lê com atenção e discernimento, fica parecendo que ele está falando que ele é Deus, né, que ele é o Salvador. Então o líder dos que servem a bebida contou o sonho dele ao salvação adicionará. E disse para ele: No meu sonho, veja, um pé de uva estava na minha frente, e no pé de uva tinha 3 ramos. Ele brotou, a flor dele subiu, e os cachos dele amadureceram uvas. O copo do casagrande estava na minha mão. Eu peguei as uvas e espremi elas dentro do copo do casagrande, e coloquei o copo na palma da mão do casagrande. Então, isso aqui eu ligo muito ao que o Cristo falou, né? Tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você me deu de beber. Né? E eu falo que o vinho, o verdadeiro vinho, a verdadeira uva é isso, né, porque, por exemplo, se o Cristo fala: "Eu sou a videira", né, se a gente espreme ele, né, porque ele morreu e o corpo dele espremido e a gente bebe. A gente tem acesso à inspiração pura, que é o Espírito Santo. Então, por exemplo, o "tive sede e me deu de beber", é basicamente, né, a pessoa que está, ao meu ver, é a pessoa que está mal amparada, precisando da presença do Espírito Santo, da inspiração pura, e você apresenta a ela esse copo de água para ela beber e ela tem aquele alívio. É, basicamente é o que eu tento fazer aqui, né, falando, né, busca salvação, coloca ele no seu coração, né, faz oração, copia a Bíblia, que é uma excelente forma de você do salvação endireitar você aos poucos, né, de amoleceu a pelinha do coração. Então, eu acho isso aqui muito interessante, porque esse, dentre os capitões, esse é o que é salvo. É, porque o outro, que é o que assa pão, ele morre, então eu vou chegar nisso. Então, basicamente, é como se o que serve a uva fosse, assim, interpretativamente, o que serve a uva são, os mensageiros, como eu, que vem depois do Cristo, falando do Cristo e apresentando o vinho. E o assador de pão é como se fosse o Cristo que morre para dar, né, o alimento. Então, eu vejo esses 2 dessa forma. O salvação adicionará disse para ele: Esta é a explicação dele. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o Casagrande vai levantar a sua cabeça e vai fazer você voltar para o seu posto. Você vai colocar o copo do Casagrande na mão dele, como fazia antes quando era o que serve a bebida dele. Mas pense em mim com você, quando fizerem bem a você. Faz, por favor, bondade comigo e faz a minha fama ser ouvida pelo Casagrande, e tira-me fora desta casa. Porque fui roubado, roubado da terra dos do além, e também aqui não fiz coisa alguma para que me colocassem nesse buraco. Então é interessante porque o outro que foi roubado da terra foi o Cristo, né? Inclusive foi roubado e pendurado como se fosse ladrão. Então eu acho interessante fazer essas ligações, né, do- desses vocabulários, né? E uma forma muito boa de ler o Antigo Testamento é assim: você copia o versículo ali à mão, né, quando você estiver sozinho no seu canto ali, com uns minutinhos. Você copia e você fala: "Tá, como é que eu encaixo isso ao Cristo?". Isso é muito legal, porque você começa a ter revelações no seu coração que pra se eu fosse explicar primeiro que se eu fosse explicar aqui, a sua mente entenderia. E quando você copia, com oração, pensando dessa forma, o seu coração entende. Então é um trajeto direto, né, do conteúdo para o seu coração. O líder dos que assam pão viu que a explicação era boa e disse ao salvação adicionará.
Eu também estava no meu sonho. E veja, 3 cestos de palha branca na minha cabeça. No cesto mais alto tinha todo tipo de comida para o Casagrande, feita por quem assa pão. E os voadores comiam eles de dentro do cesto, de cima da minha cabeça. E tem uma coisa também, que é a questão dos pássaros serem, eh, as aves ou os pássaros, eu ainda não pesquei a coisa direita, e das coisas que eu ouvi falar também não encaixou, que seriam, más inspirações, né, são pessoas que se aproveitam da palavra para fins não bons. Mas isso é uma às vezes eu sinto que algo que a minha explicação sobre isso ela poderia melhorar, eu preciso de mais clareza por trás disso aqui. Mas é mais ou menos isso, ao meu ver. O Salvação Adicionará respondeu e disse: Esta é a explicação dele. Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias o Casagrande vai levantar a sua cabeça de cima de você e vai pendurar você num tronco, e os voadores vão comer a carne do seu corpo. Então aqui, isso aqui é muito nítido isso, né. Assim, ao meu ver, são pessoas que se aproveitam, né, também, né, de forma simbólica da palavra para. Mas olha aqui, eu fui entrar para ler a respeito e os egípcios, eles também penduravam as pessoas em troncos, né. E e é muito interessante, porque recentemente eu analisando a palavra cruz e associando as coisas, e eu vi que a palavra que é usada para cruz, ela é mais provavelmente a palavra tronco. Não que o Cristo não foi crucificado, mas a importância de relacionar a palavra tronco é maior do que relacionar a palavra cruz. Por quê? Porque nós fazemos outras ligações. Por exemplo, a tradução da palavra Cristo eu coloco como mão, né? Então tá lá, o Cristo é a mão, o Cristo é a cabeça e o tronco. Então, né, foi se colocado o cabeça, o mão no tronco. Então, e por exemplo, mais adiante nós vamos ver que, por exemplo, Israel é como se tratado como se fosse uma árvore, né? E cada filho é um galho. E em vários lugares que a palavra tribo está traduzida, é a palavra galho. Então a gente vê que a coisa ela se encaixa muito mais na palavra tronco do que na palavra cruz, né. Então aqui aqui é a palavra tronco, pau, então por exemplo, e a coisa ela vai vir e você vai montando então, por exemplo, no Novo Testamento, quando se fala o corpo do Cristo, o corpo do mão, a coisa faz sentido, porque uma pessoa tem mão, tem cabeça, tem tronco, então, a coisa toda ela vai se harmonizando, né. Por exemplo, mão, cabeça e cruz não forma necessariamente um corpo, já se você usa a palavra tronco sim. Eu não estou falando que não era uma cruz, eu estou falando que é mais importante associar ao tronco do que a cruz. Assim, eu acho que era uma cruz por questão da palavra tav, né, o que eu falei sobre isso algumas vezes, quando Cristo fala: "Eu sou o alfa e o ômega", né, e no hebraico a primeira e a última letra seria o alfa, o aleph e o tav, ele tá falando, né, porque o aleph é o boizinho, né, lembra quando eu fiz o desenhinho do Salvador, tinha um boizinho no começo, que é basicamente a nossa letra A de ponta cabeça. A nossa letra A de ponta cabeça é basicamente um rosto com chifre, e é justamente essa a letra. E o Tav é tipo, é a última letra do alfabeto deles, que naqueles desenhinhos é uma cruz. Então por isso que eu acho, quando ele falou: "Eu sou o Aleph e o Tav", né, eu sou o boi, eu sou o líder, o chefe na cruz, né. Então, por isso que eu acho que de fato era uma cruz, porque daí isso se encaixa. Mas a palavra que é usada para a cruz, onde ela é usada como cruz, ao meu ver, é mais importante considerar aquela palavra tronco do que cruz, né. Então, Cristo foi crucificado, né, Cristo foi colocado num tronco, porque a gente liga a essas coisas aqui do Antigo Testamento, que pessoas foram colocadas em troncos. Mais adiante nós vamos ver que Moisés colocou a cobra num pedaço de pau, que também é um tronco, né, que faz alusão ao Cristo na cruz. Então, assim, se encaixa melhor, ao meu ver.
Aconteceu no terceiro dia, o aniversário do Casagrande, que ele fez um banquete para todos os escravos dele. Ele levantou a cabeça do líder dos que servem a bebida e a cabeça do líder dos que assam pão no meio dos escravos dele. Ele fez o líder dos que servem a bebida voltar ao posto de servir bebida. E ele colocou o copo na palma da mão do Casagrande. Então isso aqui é interessante porque a gente liga aquilo, né? Eu tive sede e você me deu de beber. Mas o líder dos que assam pão ele pendurou, conforme o Salvação adicionará explicou para eles. Porém, o líder dos que servem a bebida não pensou no Salvação adicionará, mas esqueceu dele. E aí aqui, ó, olha a importância de manter a coisa literal. Mas o líder dos que assam pão. Isso aqui tá extremamente literal, essa frase. Mas o líder dos que assam pão, ele pendurou. Pendurou onde? Na madeira. O Cristo foi pendurado na madeira. Quem é o Cristo? O Cristo é o líder dos que assam pão. Lembra que a palavrinha alfa é o boizinho, que é líder, né? Então, quem é o líder dos que assam pão? É o Cristo. Eu asso pão aqui fazendo isso aqui, mas eu não sou o líder dos que assam pão. Isso aí é o meu dono. Aqui, ó, vamos ver como é que tá. Olha lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Em uma das traduções tá, mas ao padeiro Mor enforcou. E na outra tá, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar. Quando você tira a literalidade da Bíblia, você perde essas coisas, né? Mas o líder dos que assam pão, ele pendurou. Então aqui claramente, né, que é o Novo Testamento. Em Gênesis 40, né? Quantas vezes que eu já falei até aqui, né? Ó, Novo Testamento, Novo Testamento, Novo Testamento. Conforme o Salvação adicionará, explicou para eles. Porém, o líder dos que servem a bebida não pensou no Salvação adicionará, mas esqueceu dele. Em Gênesis 41, aconteceu que, ao fim de 2 anos em dias, o Casagrande sonhou. Então, aqui, ó, esse ao fim de 2 anos em dias, eu sei que ficou estranho, mas eu gosto de deixar literal. Se dá para entender e não tira do foco da mensagem, eu gosto de manter. Porque eu acho que isso aqui significa, né, ao fim de 2 anos, nos dias. Tipo, aproximadamente ou exatamente 2 anos depois. Eu penso que talvez dessa forma. Mas eu deixei dessa forma bem literalzona aqui, porque dá para entender e vida que segue. E veja, ele estava em pé junto ao Rio Forte. Ok, o Rio Forte é o Rio Nilo. Eu não gosto de usar Rio Nilo porque a palavra tem significado. Então não tem por que não traduzir. E analisando as letrinhas, o significado mais próximo é a palavra forte, que demonstra algo que. Porque o Rio Nilo ele é a base de toda a vida ali do Egito, né? Especialmente nessa época aqui. Então, o rio ele tinha uma tremenda força. Então, eu liguei a isso. E como eu não gosto de deixar as coisas sem traduzir, eu coloquei rio forte. Porque essa palavra, em muitos lugares, ela está traduzida simplesmente como rio. Mas tem outra palavra que significa rio. E o rio do Egito só é usado da forma como é essa outra palavra aqui. Então eu coloquei rio forte. Então quando for rio forte, é o rio do Egito. E veja, do rio forte subiam 7 vacas, bonitas de aparência e gordas de carne, e elas pastavam no junco. E veja, 7 outras vacas subiam depois delas do rio forte, ruins de aparência e finas de carne. Elas ficaram em pé ao lado das vacas na margem do rio forte. As vacas ruins de aparência e finas de carne comeram as 7 vacas bonitas de aparência e gordas. E o Casagrande acordou. Ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E veja,
7 espigas de grão subiam numa cana só. Eu acho que tem lugar que essa cana, confirmar aqui. É, trigo, em algumas tem trigo, mas não é conclusivo que de fato era trigo, porque eles também faziam, o que eu entendi, o Egito naquela época também faziam cevada. Então, por exemplo, a palavra grão, ela é tanto para trigo quanto para cevada. E não estava conclusivo qual dos dois que era. Então, ao invés de dar um passo à frente e chutar, eu prefiro dar um passo atrás e manter uma certa dúvida de qual grão que era, por questão de ser inconclusivo. Aí talvez daqui um tempo alguém fala assim: "Não, de fato, olha, era tal coisa, porque essa palavra aqui", ou eu faço uma associação, ou eu me ligue o que é, né. E eu acho que muitas palavras da Bíblia, elas ficaram de uma forma muito ampla justamente por causa disso, porque quem traduziu não sabia o que de fato aquilo era. Por exemplo, a palavra deserto. A palavra deserto é muito provavelmente sertão. Essa análise aí eu fiz anteriormente, né. Então, é melhor dar um passo atrás e a coisa ficar correta do que um passo à frente e perder a precisão. E veja, 7 espigas de grãos finas e queimadas pelo vento do leste brotavam depois delas. As espigas de grãos finas engoliram as 7 espigas de grãos sadias e cheias. O Casagrande acordou e veja, era um sonho. Aqui, ó. Aconteceu pela manhã que a inspiração dele se perturbou. Aqui é a inspiração, vamos ver como é que tá nas outras. É, aqui em uma outra tá espírito, e na outra tradução aqui tirou a palavra espírito. Tá. Lembrando que eu traduzo como a palavra espírito, eu traduzo e eu coloco inspiração. Então faz sentido aqui é outro lugar que a palavra inspiração se encaixa melhor, né? Porque quando você fica perturbado, a sua inspiração muda, a sua respiração muda, você fica, né, o seu dia, o seu dia ele fica inspirado de forma diferente, você passa o seu dia de uma forma não legal, então a sua inspiração do dia deixa a desejar. Então essa palavra ela se encaixa aqui também. Existe o espírito, a inspiração existe, mas é melhor chamar de inspiração do que espírito por conta disso, porque as pessoas muitas não sabem o que que é, né. Por exemplo, se você a maioria das pessoas que já sentiram, né, Espírito Santo, inspiração pura, se você pergunta: "Ah, você já sentiu o Espírito Santo?", a pessoa não sabe responder, porque ela não sabe o que de fato é Espírito Santo. Agora, se você descreve, fala assim: "Ó, o significado da inspiração pura, quando você faz oração e você sente aquele negócio passando em você, aquele negócio no seu peito, assim, a inspiração pura". Aí a pessoa se liga: "Ah, já senti, pá, tá, é, eu até comecei a chorar e tudo", porque agora a palavra tem um significado, porque Espírito Santo fica uma coisa muito, a pessoa não tem onde se apegar para entender. Sei lá, aconteceu pela manhã que a inspiração dele se perturbou. Ele enviou e chamou todos os riscadores de símbolos de sitiado e todos os peritos dele. Aqui eu acho que é entendidos. Essa é uma palavra que eu discuti depois e eu não voltei atrás para corrigir. Então, riscadores de símbolos seria tipo os escribas dele, mas eles faziam aqueles riscos nos símbolos. Só que eles e não era naquela época não era com caneta, era um negócio que, né, você batia os hieroglíficos, né, aquela coisa toda. Talvez até depois dos hieroglíficos, porque já estão dizendo que esse Tiago e todos os peritos dele. Então aqui o que acontece, nas outras traduções eu acho que vai estar sábios, vou até confirmar aqui pra gente. Vai lá, sábios em uma e sábios na outra. É. Só que o que acontece, a partir do momento que a gente usa sábio, dá-se a entender que eles eram homens sábios do ponto de vista do Salvador. Então eu achei que não era legal. E a base da palavra, então, por exemplo, quando nós vamos mais adiante, é a mesma palavra que o Salvação usa em Levítico para falar os sábios de coração.
né, que seria que fica estranho para nós. Então, os peritos de coração faz sentido, que são homens que já sabem trabalhar o coração. Então, eu achei que peritos, na hora, se encaixaria melhor. E se eu não me engano, entendidos, eu vi que é até melhor, porque faz conexão com aquele conhecer, sabe? Que eu falei de conhecer e tudo. Mas eu tenho que ver, porque isso aqui é uma discussão que eu tive mais recentemente e eu não voltei para fazer a revisão dela no restante do 41. Ela tá mais adiante no 41 que eu fiz essa reflexão dela. Aí eu acabei não voltando no começo do capítulo. O Casagrande contou para eles o sonho dele, mas não tinha quem fizesse a explicação deles para o Casagrande.